Bom dia, estão me ouvindo, pessoal? Sim. Bem, então vamos lá. Hoje é o dia que nós combinamos para fazer a revisão para a nossa segunda verificação. Vamos fazer comentários pontuais sobre assuntos que terão dentro da prova, assim como nós fizemos lá na primeira verificação. Tá? Então, nós trabalhamos agora para essa segunda verificação pontos mais específicos, né? Principalmente na fase analítica, onde nós trabalhamos com grupos de micro-organismos, cocos gram-positivos, espiroquetas, bacilos gram-negativos, que são grupos de micro-organismos que vocês encontrarão no dia a dia de vocês para questão diagnóstica. Tá? Então, a nossa prova terá 7 questões, 7 pontos importantes desse assunto que nós trabalhamos aqui. Tá? Então, o primeiro ponto, né, que eu queria comentar com vocês é a importância da gente pensar no micro-organismo que eu quero identificar de forma global. Né? Eu não vou conseguir encontrar, como eu falei para vocês, o micro-organismo se eu não conhecê-los. Gente, vamos desativar o microfone, por favor. Então, eu não vou conseguir pensar no micro-organismo, não vou conseguir fazer a sua identificação se eu não pensar nele globalmente, se eu não conhecê-lo morfologicamente, se eu não conhecê-lo estruturalmente, se eu não conhecê-lo na questão nutricional, na questão da necessidade dele de uma atmosfera de oxigênio específica, né? Porque senão eu posso fazer tudo certo e se eu fizer uma coisa errada, tudo desanda. Então, por exemplo, eu cultivei o meu eu escolhi um meio de cultura propício para o desenvolvimento do micro-organismo, mas quando eu fui colocar lá na estufa, eu coloquei ele num ambiente que ele não pode crescer. Então, lembra que nós falamos aqui da questão da atmosfera de oxigênio, micro-organismos aeróbios, anaeróbios, aeróbio facultativo. Nós conversamos sobre esses grupos de micro-organismos e nós vimos que a relação está diretamente de onde vem esse micro-organismo. Então, se é um micro-organismo que está causando uma infecção de pele, por exemplo, uma infecção superficial, provavelmente este é um micro-organismo aeróbio. Se a infecção é de uma lesão fechada, como o carbúnculo, por exemplo, que nós vimos, provavelmente esse micro-organismo, este ambiente fechado, é um ambiente anaeróbio. Se é um micro-organismo que causa uma infecção na corrente sanguínea, também tem a capacidade de ser um micro-organismo anaeróbio. Então, toda vez que a gente vai cultivar esse micro-organismo, eu tenho que pensar ele por diversos aspectos, escolher o meio de cultura ideal, e uma das coisas que eu tenho que escolher também é a questão da atmosfera onde eu vou cultivar esse micro-organismo. Então, se for um micro-organismo aeróbio, eu vou colocar ele numa estufa que tenha oxigênio. Se é um micro-organismo anaeróbio, eu tenho que criar condições anaeróbias para aquele micro-organismo, senão ele não vai se multiplicar. Porque senão, como eu falei para vocês, desanda todo o meu trabalho. Então, o micro-organismo é anaeróbio, ou seja, ele não cresce na presença de oxigênio, e eu coloco lá numa estufa que tem oxigênio. Ele não vai crescer, a minha cultura vai dar negativa. Então, apesar de ele estar presente lá no sítio, causando infecção, eu vou dar o meu resultado como cultura negativa, mas isso não é representativo, visto que foi um erro metodológico, uma falta de conhecimento sobre aquele micro-organismo que induziu ao erro, que induziu ele a não crescer no meu meio de cultura. Então, dê uma olhada com bastante carinho para essa questão das atmosferas de oxigênio para o crescimento
satisfatório do micro-organismo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante, como eu falei para vocês, nós trabalhamos com alguns grupos de micro-organismos, né? Quando eu digo grupo, eu estou pegando algo mais amplo. Então, nós trabalhamos com os cocos gram-positivos e desse grupo de cocos gram-positivos, nós pegamos como exemplo o Staphylococcus aureus. Nós trabalhamos com os espiroquitídeos, né? Um grupo grande de micro-organismos, e nós exemplificamos com o treponema pálido. Nós trabalhamos com os bacilos gram-negativos, que é um grupo grande também de micro-organismos, e nós trabalhamos a família Enterobacteriaceae, que está dentro desse micro-organismo. Então, nós trabalhamos pelo menos com 3 grupos, né? Nós acrescentamos na formação de vocês o conhecimento de pelo menos 3 grupos de micro-organismos que vocês encontrarão no dia a dia de vocês. E eu conhecer a característica desses grupos é extremamente importante. Então, lá da família Enterobacteriaceae, por exemplo, nós vimos que por que eles estão dentro desta família chamada família Enterobacteriaceae? Porque eles compartilham características que permitem classificá-los, que permitem agrupá-los dentro desta família chamada família Enterobacteriaceae. Então, uma característica primordial desta família é que eles são todos bacilos gram-negativos. Uma segunda característica é que eles são fermentadores da glicose. Então, é uma característica peculiar de todos os integrantes, todos fermentam a glicose. E, além de tudo, que eles são oxidase negativo. Nós vimos isso no nosso último exercício, que nós fizemos o diagnóstico de um integrante da família Enterobacteriaceae, que foi a Klebsiella pneumoniae. E lá nós vimos que, microscopicamente, nós vimos que ele é um bacilo gram-negativo. No meio de cultura, que foi o H-Macon, nós vimos que ele é fermentador da glicose. E nós vimos que no teste da oxidase, ele é oxidase negativo, né? Então, esta é uma característica, essas 3 características são peculiares desta família para eu enquadrar dentro desse grupo. Dos cocos gram-positivos, nós vimos que escolhemos o Staphylococcus aureus. E qual é a característica desse micro-organismo que nós vimos lá? Nós vimos que eles são cocos, que têm parede espessa, por isso são gram-positivos. Nós vimos que eles se agrupam especificamente, microscopicamente, em cachos de uva. Essa é uma característica dele, né? Que eles não conseguem se movimentar. E nós vimos que eles têm algumas características bioquímicas peculiares, característicos, como, por exemplo, a catalase, que eles são catalase positivo. Então, por aí a gente tira porque esses micro-organismos foram agrupados dentro dessas famílias, dentro desses grupos, dentro desses gêneros, porque eles compartilham esta característica, tá bom? Então, dê uma olhada com carinho nas características específicas deste grupo que nós trabalhamos, principalmente da família Enterobacteriaceae. O terceiro ponto, nós trabalhamos com o terceiro grupo, que foi os espiroquitídeos, né? No caso, nós trabalhamos com o treponema pálido. E nós vimos que, quando nós trabalhamos esses 3 micro-organismos, Staphylococcus aureus, treponema pálido e família Enterobacteriaceae, nós vimos que para cada micro-organismo desse, a gente usa uma metodologia, né? Apesar de algumas serem comuns. Então, por exemplo, cultivar, eu vou cultivar, desde que ele seja cultivável, né? Então, eu falei para vocês, aquela característica, aquela sequência metodológica de análise, eu tenho que ver se ela se aplica ou não. Então, qual é essa sequência metodológica? Característica macroscópica da amostra, microscópica, cultural e bioquímica. Esse aí é o meu arcabouço, né, de como se processa um diagnóstico microbiológico. Só que quando eu for avaliar, quando eu for identificar um determinado micro-organismo, eu tenho que ver se todas essas metodologias são aplicáveis para aquela amostra que eu estou analisando, para aquele micro-organismo que eu pretendo identificar.
E nós vimos que para os espiroquitídeos, para o treponema pálido específico, essas características elas não se aplicam todas. Então nós vimos que a característica macroscópica da amostra eu avaliaria, né? Porque eu vou avaliar na hora que eu coletar lá a minha amostra do gênito urinário, se for na fase primária. A característica microscópica, nós vimos que ela é aplicável, mas que ela não é igual, nós vimos para os outros micro-organismos, né? Eu não vou fazer a coloração de Gram, porque para o treponema pálido não serve. Eu não vou utilizar o meu microscópio de campo claro, porque eu não vou conseguir visualizar o meu treponema. Então, vejo que nesta situação eu criei uma adaptação. Então, eu vou analisar microscopicamente, vou na fase primária da infecção. E lá eu vou ter que fazer a impregnação por prata, não mais a coloração de Gram. O microscópio que eu vou utilizar é o microscópio de campo escuro e não mais o meu microscópio de campo claro, tá? Então, foi nesse sentido que eu falei para vocês. As metodologias, eu tenho que avaliar se eu aplico ela ou não. Passando para outra sequência de análise, que é a cultura, nós vimos que o treponema pálido não é um micro-organismo cultivável. Então, eu não tenho como cultivá-lo, né? Eu ainda não consegui cultivar ele in vitro, como a gente diz. Eu não consigo retirar a amostra, semear e ver o crescimento dele. Não consigo fazer isso. Então, é uma metodologia que não se aplica aqui para o treponema pálido. E, consequentemente, se eu não tenho cultura, se eu não tenho meu micro-organismo isolado, eu não tenho como fazer a bioquímica, porque a bioquímica eu faço a partir do meu micro-organismo isolado em meio de cultura. Então, com isso, a gente verifica que aquela sequência metodológica, né, da fase analítica, ela não vai se aplicar a todas as amostras, e eu quis demonstrar para vocês isso no diagnóstico aqui do treponema pálido, que nós vimos que se dá normalmente de forma indireta. Na fase primária da infecção, eu ainda posso visualizar microscopicamente, mas aí eu teria que fazer a impregnação por prata e a visualização no microscópio de campo escuro. Nas fases secundária e terciária, nós vamos ver que é indiretamente que eu vou verificar se aquele micro-organismo está presente ou não. Normalmente através de fatores imunológicos, como eu falei para vocês, através da sorologia, em que eu vou pegar lá o sangue do paciente e vou olhar se no soro deste paciente tem fatores imunológicos, por exemplo, como a presença de anticorpos. E aí eu consigo determinar, dependendo do tipo de anticorpo que eu encontro, se esta infecção é recente, se esta infecção é tardia. Então, este foi um exemplo de diagnóstico microbiológico indireto, em que eu não vou visualizar o meu micro-organismo diretamente, mas indiretamente eu consigo determinar se ele está presente ou não. E nós vimos que isso se aplica a bactérias, como o treponema pálido, e se aplica também a micro-organismos virais, que nós vimos que eu não vou visualizá-lo diretamente, que eu não vou cultivá-lo, que eu não vou fazer bioquímica. Normalmente eu faço a sorologia, eu verifico se tem fatores imunológicos presentes que indiretamente me dirão se aquele micro-organismo está presente, esteve presente, causando aquele processo infeccioso. Então, nós utilizamos aqui o grupo Espiroquitídeos, especialmente o treponema pálido, para exemplificar essa questão do diagnóstico indireto, o diagnóstico microbiológico indireto, que nem sempre eu vou fazer, vou visualizar diretamente esse micro-organismo. Isso se aplica muito mais a outros micro-organismos. Alguns deles nós trabalhamos, como os fungos, as bactérias, né? Outras disciplinas também, que vocês viram, micro-organismos, vocês viram em outras disciplinas também, são feitos diagnósticos. Então, protozoário, eu posso fazer o diagnóstico direto. Um euminto, eu posso fazer o diagnóstico direto. Então, eu tenho que estar com a minha cabeça ligada, porque esta sequência metodológica é para ter uma ideia do que vai se passar. Mas cada situação eu tenho que avaliar se cada método desse se aplica ao material que eu estou analisando ou não. Um outro ponto importante que nós vimos também é que nós vamos trabalhar com amostras biológicas. E as nossas amostras biológicas,
elas virão, né, quando forem coletadas, elas virão com uma grande quantidade de informação. Quais são essas informações? Quisera que nós encontrássemos só o agente causador da infecção, mas na realidade não é isso que acontece. Quando nós coletarmos a nossa amostra, virá diversos elementos. E nós precisamos saber, em cada amostra, quais são os elementos preponderantes lá que vão me indicar várias características. Primeiro, se a minha amostra foi coletada adequadamente, se a amostra veio do sítio específico que eu quero analisar. Nós vimos que esses elementos da amostra, eles nos dão esse indicativo. E nós trabalhamos isso para duas amostras, uma amostra de urina e uma amostra de escarro advindo lá do pulmão. Para a amostra de urina, nós vimos que nós temos alguns elementos presentes. E quais são esses elementos? São elementos indicativos, né? Que são peculiares. Então, quando eu coleto uma urina, esses elementos virão. Então, nós vimos lá que para a urina vem as hemácias, em grande ou pequena quantidade? Uma pequena quantidade. Se tiver muita hemácia na minha urina, significa que está tendo algum problema renal, né? Está passando hemácias da corrente sanguínea para a urina. Então, hemácias em uma determinada 3 a 5 por campo, é normal de eu visualizar, né? Então, eu percorro a minha lâmina, nesse campo que eu estou visualizando tem 3 hemácias. Isso é comum e eu preciso identificar. Não posso confundir uma hemácia com um micro-organismo. Nós exercitamos isso, nós praticamos isso, né? É o meu conhecimento sobre a morfologia do micro-organismo que vai permitir eu, de forma inconfundível, determinar isto é uma hemácia, isto é um micro-organismo. Então, um dos elementos presentes é as hemácias. Nós vimos também que tem presente os cristais. Nós vimos que tem presente os cilindros, né? Nós temos diversos tipos de cilindro, cilindros sérios, cilindros hialinos. Esses elementos foram elementos que nós vimos presente na urina. E cada coisa dessa tem uma representatividade, né? Dentro da minha análise. Apesar de não ser o meu objeto de busca. O meu objeto de busca será sempre o meu micro-organismo, o meu agente patogênico. Para a amostra de escarro, nós vimos também que tem alguns elementos. E quais são esses elementos? Nós vimos, então, eu quero saber se a minha amostra foi coletada adequadamente, se foi uma amostra de escarro coletada adequadamente. Na microscopia, é lógico que eu vou procurar o micro-organismo, que é o meu objeto principal, mas eu vou olhar outros elementos. Quais são esses? Eu vou ver lá se tem células colunares, lembra que eu falei? Então, se tem células colunares, significa que ela veio do pulmão. Se tem muita célula escamosa, né, do trato respiratório superior, isto significa que a amostra não veio do pulmão. Então, uma amostra adequada de escarro vai ter as minhas células colunares, vai ter os meus macrófagos alveolares, e isto é um grande indicativo, isto é uma segurança que eu tenho, sabendo que a minha amostra realmente veio do trato respiratório inferior. Então, nessa questão desses elementos presentes nessas amostras, elas são importantíssimas para eu determinar se a minha amostra é de qualidade, se ela foi coletada adequadamente. É um indicativo, e após eu visualizar esses elementos, eu vou em busca do meu objeto principal, que é o meu micro-organismo. Então, esse é o quarto ponto que vocês devem dar uma atenção especial. O quinto ponto é justamente essa questão das amostras de escarro, né? Então, eu dei 2 exemplos, a amostra de urina e a amostra de escarro. Eu tenho que avaliar, né? Tem as células colunares, tem os macrófagos alveolares, significa que a minha amostra veio do pulmão. Eu vou dar continuidade na minha análise, né? A amostra tem muita célula epitelial, não estou vendo nenhuma célula do sistema imunológico, né? Ou tem células do sistema imunológico, mas tem muitas células epiteliais, né, do revestimento do trato respiratório, significa que essa minha amostra ela foi coletada inadequadamente. Eu não posso esquecer que lá nas fases anteriores, por exemplo, na minha fase pré-analítica, eu já orientei adequadamente o meu cliente como ele vai fazer a coleta, eu já ofertei para ele os materiais adequados para essa coleta, né? Então, eu já disse para ele, olha, seu João, você tem que fazer a higiene, né? Um bochecho,
com líquido, não creme dental, não enxaguante bucal, né? Você faz uma higienização justamente para retirar essas células descamativas que estão presentes lá, né? Eu não quero que o senhor traga saliva, eu quero que o senhor faça uma tosse produtiva e traga o escarro que está lá dentro do seu pulmão. Eu posso orientar isso verbalmente, ou eu posso orientar isso através de um folder, de um panfleto, que eu vou entregar para o meu cliente. Isso nós vimos lá anteriormente, lá na fase pré-analítica, que é todo o preparo que a gente faz para agora, nesse momento que a gente está analisando a amostra, eu conseguir, na minha análise, determinar se o seu João coletou a minha amostra de forma adequada. Então, nas amostras de escarro, nós vimos, eu exemplifiquei lá para vocês, se foi coletada ou não de forma adequada. Se foi coletada de forma adequada, eu terei os meus macrófagos alveolares, eu terei as minhas células colunares. Se não foi coletado de forma adequada, ou seja, se ele só trouxe saliva, o que é que eu vou ver? Eu vou ver muitas células epiteliares descamativas que são do epitélio da boca. Ainda na questão da análise, eu posso determinar se esta amostra ela foi coletada no tempo adequado, né? Então, por exemplo, até 2 horas para eu analisar, mas o seu João coletou 3 da manhã e foi levar 8 da manhã lá no laboratório. Pela minha análise, eu consigo determinar. Então, nós vimos lá que quando eu tenho, por exemplo, o seu João coletou de forma adequada, né? Eu vejo apenas algumas células epiteliais, porque é comum, tá, pessoal? Não esqueça, não pense que não vai ter células descamativas no escarro, vai. Ela não pode estar em grande quantidade, porque afinal de contas, apesar de eu fazer a higienização, né, o escarro ele vai passar pelo trato respiratório, então ela não pode estar em abundância. Então, quando eu tenho pequenas quantidades dessas células e elas estão muito colonizadas por um micro-organismo na superfície dessa célula, nós vimos que esta amostra ficou muito tempo para ser analisada. Então, é um fator. Então, vejo que microscopicamente eu posso avaliar a qualidade desta amostra, se ela veio do local certo, se ela foi transportada no tempo adequado para eu fazer a minha análise. Tá? Então, dê uma olhada também com carinho para esse ponto. O 6º ponto nós trabalhamos muito a questão de cultura, né? Foi os últimos assuntos que nós trabalhamos, e nós vimos lá na questão do cultivo de micro-organismos, eu preciso utilizar meios de cultura, né? Receitas nutricionais que permitam o crescimento daquele micro-organismo, né? Muitos meios de cultura, além de permitir o crescimento, ele me revela algumas características do micro-organismo. Então, lá no exercício que nós fizemos, nós utilizamos o agar-McConk. O agar-McConk é um meio que, como nós vimos lá, permite crescer o grupo dos bacilos gram-negativos e, além disso, ele revela se aquele micro-organismo é fermentador ou não da glicose, tá? Outras situações, quando a gente viu o cultivo de Staphylococcus aureus, nós vimos que a gente pode utilizar o agar-sangue. Então, o agar-sangue é altamente nutritivo e permite o crescimento do Staphylococcus aureus. E as hemácias presentes no agar-sangue, ela me revelam se aquele micro-organismo é capaz de lisar ou não a hemácia. Então, na questão de meios de cultura, quando eu seleciono um meio de cultura, é porque aquele meio de cultura permitirá o crescimento do micro-organismo e algum deles ainda me darão alguma informação da característica daquele micro-organismo que está crescendo. Isso é importantíssimo na minha seleção dos meios de cultura. E nós vimos que a avaliação, então eu semeei a minha amostra e eu vou avaliar ali o tipo de crescimento. Nós vimos então, por exemplo, que dependendo de onde vem a minha amostra, eu terei um tipo de crescimento. Isso nós vimos na última aula, né? Eu terei o crescimento de uma cultura pura, eu terei o crescimento de uma cultura mista, isso nós avaliamos lá. Como é que eu sei? Pelos tipos de colônia que estão crescendo, né? Então, dependendo do tipo de meio que eu utilizo e dependendo também de onde veio essa minha amostra, eu tenho mais chances de ter uma cultura mista ou uma cultura pura. Então, nós vimos, por exemplo, que amostras advindas
de um sítio estéril, a possibilidade de ter uma cultura pura é muito grande. Então, o LCR, lá do Sistema Nervoso Central, eu semeei no meio de cultura específico para os micro-organismos que causam essas infecções, e eu espero que cresça um tipo de micro-organismo que serão a minha cultura pura, né? Terá só um tipo de micro-organismo. A mesma coisa se aplica para a corrente sanguínea. Agora, amostras advindas de sítios contaminados ou sítios com a presença de uma grande quantidade de microbiota, provavelmente crescerá uma cultura mista. Então, por exemplo, amostras vindas do gênito urinário, eu digo ali, vamos dizer, uma secreção vaginal, por exemplo, da região genital, né? Ali é um local onde tem muitos micro-organismos. E quando eu semear, provavelmente eu vou ter uma cultura mista, uma cultura com crescimento de mais de um tipo de micro-organismo. Eu só não posso confundir com a minha urina, tá? Que a urina é do gênito urinário. Estou falando de região genital, né? Mas eu posso falar também de gênito urinário. Só que no gênito urinário eu tenho regiões que são estéreis. Por exemplo, bexiga urinária, ela é estéril. Então, o que eu esperaria crescer numa amostra de urina de jato médio? Uma cultura pura, porque é só um micro-organismo que vai causar infecção no sítio estéril bexiga urinária. Agora, quando eu falo de região genital, né, por exemplo, uma uretrite, uma secreção uretral, uma secreção vaginal, uma secreção, uma amostra do fórnice uterino, do colo do útero, eu espero que cresça mais de um micro-organismo, porque eu estou trazendo amostras de um sítio altamente colonizado por um micro-organismo, e nesta situação eu esperaria encontrar uma cultura mista. E isso eu tenho que avaliar, porque crescer vários micro-organismos não significa contaminação, significa que a minha amostra veio de um sítio colonizado por um micro-organismo. Agora, se a minha amostra veio de um sítio estéril e está crescendo mais de um micro-organismo, eu tenho que avaliar a possibilidade de que ali esteja ocorrendo uma contaminação. Contaminação no momento da coleta ou contaminação na manipulação inadequada dessa amostra, tá? Então, esse é o 6º ponto importante para vocês darem uma olhada com carinho. O 7º e último ponto, nós vimos a questão da bioquímica. E a bioquímica nós trabalhamos para 2 micro-organismos. O Staphylococcus aureus, onde nós vimos lá a bioquímica, são 5 testes, né? Catalase, coagulase, DNase, novobiocina. Nós vimos isso para o Staphylococcus aureus, porque esta bioquímica é deste grupo, né? Deste gênero Staphylococcus. E o que nós demos maior enfoque foi na bioquímica da família Enterobacteriaceae. Inclusive, nós fizemos exercício sobre essa questão da família Enterobacteriaceae. E nós vimos que dentro da família Enterobacteriaceae, nós temos diversos testes bioquímicos. Então, vamos voltar para a característica da família Enterobacteriaceae. Então, nós vimos que elas são bacilos gram-negativos, fermentadores da glicose oxidase negativa. Quando eu determino essas 3 características, eu tenho agora a certeza de que ela pertence à família Enterobacteriaceae. Então, eu vou decidir agora qual bioquímica eu vou fazer. Qual bioquímica? A bioquímica da família Enterobacteriaceae. Tá? Porque o meu micro-organismo, que eu vou avaliar bioquimicamente, eu já determinei nas minhas análises anteriores, na cultura, na microscopia, eu já determinei que ele pertence a este grupo chamado família Enterobacteriaceae. E aí eu vou aplicar a bioquímica, e nós vimos que na bioquímica da família Enterobacteriaceae, eu tenho vários testes, né? Eu tenho teste de fermentação, eu tenho teste de produção de gás, de sulfeto de hidrogênio, de Vogel-Proskauer, de indol, né? Nós vimos lá, deu uma olhada com carinho nesses testes bioquímicos que nós falamos. Então, nós conversamos sobre cada um desses especificamente. O que é a fermentação e como eu faço a leitura, o que é a produção de gás e como eu faço a leitura, né? Não esqueço que por trás de cada teste desse tem um princípio, né? Não é só fazer a leitura e pronto. Não, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Então, nós vimos um teste importante, por exemplo, que é o indol. O indol,
é um teste importantíssimo, que nós vimos dois integrantes da família Enterobacteriaceae, a Klebsiella pneumoniae e a Klebsiella oxytoca, elas são diferenciáveis apenas por esse teste, né? E qual é o princípio dele? É verificar se o micro-organismo tem a presença de uma enzima chamada triptofanase. Se ela tiver, ela vai quebrar o substrato chamado triptofano e vai produzir indol. Este indol, eu vou fazer a leitura colocando um reagente que se liga ao indol, fazendo uma inversão de cor. Se o indol estiver presente, o reagente vai entrar em contato, eles vão reagir e vai formar aquele anel vermelho. Se o indol não estiver presente, o reagente não tem com o que reagir e vai ficar a cor amarelada. Então, olhe os testes da família Enterobacteriaceae que nós vimos, olhando sempre como é que faz a leitura e qual é o princípio desse teste. Tá? Então, esses são os nossos 7 pontos que estarão dentro da prova. Eu peço que vocês dêem uma olhada com carinho para essas questões. Alguma dúvida? Eu tenho, professor. Diga, Renata. Na hora da sua prova, vai cair imagem em relação para falar sobre tal imagem? Não. Algo do tipo. Vai ser semelhante à primeira verificação, tá? Questões Entendi. pontuais diretas, mas que vocês precisam ter uma avaliação. Então, aproveite esse momento da prova. Eu sempre digo que é sempre mais uma oportunidade de você organizar a sua ideia, de você aprender um pouquinho mais. Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo atualmente, dessa forma de fazer prova pela plataforma, online, né? É mais uma oportunidade. Então, peço que vocês estudem, organizem as ideias, tenham os materiais disponíveis e aproveitem o tempo de vocês para fazer uma prova adequada. Sim, sim. Eu estava até pensando, professor, porque, como a gente está dando essa matéria e eu estou internada, sim. E agora eu pude observar que realmente um exame de urocultura e hemocultura demora muito. Eu estou dependendo desses 2 exames para saber onde a bactéria está para ser tratado, né? Quanto tempo já está aí para análise essa amostra? Eu fiz a de urocultura domingo, assim que eu me internei, e a de hemo na terça-feira. E até agora ainda não saiu o resultado. Nós vimos lá que leva um tempo, né? Cerca de 48, 72 horas para eu ter um resultado. Mas provavelmente, viu, Renata, já tem dados parciais, né? Já tem dados parciais dessa amostra e provavelmente as intervenções médicas que estão sendo feitas com você são intervenções pautadas nessas informações. Lógico que não tem um resultado final ainda, mas, por exemplo, se a sua urocultura ou hemocultura estiver dando positivo, ou seja, se tiver o micro-organismo presente, provavelmente eles já sabem a que grupo pertence. É uma bactéria, é um fungo, é gram-positivo, é gram-negativo. E os antibióticos que você está tomando, as medicações que você está tomando, provavelmente é amparado nesta informação microbiológica. E daí a gente depreende a importância do biomédico, desta situação que você está apresentando, a gente avalia a importância de eu continuar com o meu pensamento nesse conteúdo que nós tivemos, porque é isto que se passará no dia a dia de vocês. Então, eu procurei, né, da melhor forma possível, trazer um conteúdo para vocês que tenham aplicabilidade dentro da área de vocês. Sim, até então eu estou tomando um antibiótico para bactéria. Normalmente eles iniciam cobertura bacteriana porque essas infecções... todas, né? Pega o maior grupo de bactérias. E por que eles não escolheram o antifúngico? Porque normalmente as infecções urinárias e infecções bacterianas na corrente sanguínea e no gênito urinário são causadas por bactérias. Então, enquanto ele não sabe o que ele aposta, né? Eu uso um antimicrobiano, um antibiótico, que permite eu amplificar minha possibilidade de acertar. Mas quando chegar o resultado, ele vai fazer a adequação da sua medicação, provavelmente. Se for bactéria, ele pode ajustar a dose, ele pode trocar o antibiótico, né? Todas essas possibilidades. Mas é importante que você esteja observando o seu ambiente, porque o nosso aprendizado ele será deixado mais consistente quando eu for fazer isso.
olhar para o meu lado, ver as situações que estão acontecendo. No meu estágio, quando vocês forem fazer, no estágio, né, que vocês forem fazer, olhem, tentem amplificar a possibilidade de obtenção, de organização do conteúdo de vocês. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Bem, se não tiverem dúvida, vou postar essa aula, essa revisão aqui na plataforma, para que todos tenham acesso, quem não teve a possibilidade de estar presente hoje aqui, né? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e a oportunidade de ter aqui, ter lecionado aqui para a turma de vocês, ok? Então, por hoje é isso. Ok, professor. Desejo um bom dia a vocês e aproveitem o tempo da prova. Bom dia, professor. Muito obrigada por tudo também, pelo aprendizado. Que bom. Tá bom. Bom Obrigado. dia, Bom obrigada. dia. Tchau.